Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida nesta segunda-feira maravilhosa, o dia que o Senhor fez. Deus preparou mais uma semana para nós e aqui nós estamos para conversar, para bater um papo que vai ser bênção para a sua vida. Deixa eu chamar já a minha convidada que ela já entrou. Conversar. Pronto, aqui já está indo. Bom Olá, dia! bom dia, tudo bem? Graças a Deus, pastor. E aí? Aqui também tá um dia lindo aqui na Irlanda hoje, graças a Deus, um sol que é uma coisa rara por aqui, Isso é né? bênção, né? E aqui tá um dia maravilhoso. Eu quero te agradecer, Cassi, né? Tá correto seu nome, é Cassi? Isso, pastor. Cassi, pode falar, Cassi. Quero te agradecer pela aceitação do convite, em bater esse papo aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Pessoal, bom dia para você que está chegando aí, não é? Deus abençoe a sua vida. E ó, vamos compartilhar esta live e mandar para o maior número de pessoas possíveis, porque a Cássia vai falar coisas aqui interessantes que vai abençoar a sua vida. Você é de que lugar, Cássia, do Eu Brasil? estou em Campinas, pastor, no estado de São Paulo. Campinas, Interior que do estado de legal. São Paulo, isso. Eu estive aí em Indaiatuba, os meus pais moram aí do ladinho de Campinas. Isso, do ladinho de Indaiatuba. Atendo bastante gente de Indaiatuba. Que legal. Bom, a Cássia, ela é psicóloga, psicopedagoga Perdão. cristã, né? Educadora, vem já desenvolvendo um lindo trabalho aqui nas redes sociais, instruindo papais, mamães, né? Nesse desafio tão grande que é a educação de filhos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais desafios nesse papel, né? Ela, com toda a experiência aí de psicóloga, de atendimento, vai poder dar dicas importantes. Então, papai e mamãe, fique ligado. Cássio, antes da gente entrar aqui no tema, fala um pouquinho de você, como é que você começou esse trabalho aí na internet, como é que é Tá. a sua vida, fala um pouquinho assim da sua história. Eu sou pedagoga, né? A minha primeira formação é pedagogia. Eu fiz pedagogia e já trabalho com educação desde 1992. Então, comecei a lecionar em 92, era bebê praticamente, né? E já dava aula em escolas, tudo. Sempre fui muito apaixonada por pessoas, né? Por famílias, vidas. E daí, nesse trajeto, eu fiz muita coisa. Eu dei aula para surdos, dei aula em sala de crianças especiais, criei associação, né, de crianças para famílias surdas no interior de São Paulo também. Daí me mudei para Campinas, eu trabalhei anos, né, como professora estadual, né, no estado de São Paulo, foram 11 anos, daí exonerei em 2008, daí trabalhei em associação, ONG, onde pude dirigir projetos educacionais e socioassistenciais, então eu tenho bastante, assim, vivência nisso, em contextos de vulnerabilidade, abri uma escola em Paraisópolis, em São Paulo, trabalhei um tempo em Paraisópolis, atuei em escolas assim, né, mais de periferia, Jardim Veracruz. Então, isso trouxe uma expertise, um know-how assim, de muitas questões familiares. A gente sabe que a gente tem problemas em todas as esferas, cada um com a sua natureza, né? E lecionei anos daí, fui coordenadora, diretora de escolas, me apaixonei pela área de assistência social ali, e daí escrevo projetos para uma associação que é da nossa igreja, né, o INSEC, então sempre atuando nas frentes socioassistenciais também da igreja. Daí, quando eu vi que eu queria ter outra filha, falei, preciso ter mais tempo, né, preciso ter uma agenda que eu controle. E daí fui fazer psicologia, para poder ampliar meu repertório de atendimento clínico também, porque daí eu já atendia como psicopedagoga, com transtornos de aprendizagem,
TDAH, dislexia, todas essas dificuldades e muita orientação para pais, porque quando os pais vêm, seja pelos transtornos de aprendizagem, ou seja por qualquer outro problema, a gente entende que a família é esse organismo vivo, onde está todo mundo ali, um atuando, né, no emocional do outro, na esfera do outro. Então, isso é uma área que eu sou apaixonada. E sempre atuei aí. Daí fiz psicologia e também atuo como psicóloga clínica hoje. E daí criei o Instagram, eu estava grávida, na verdade. Eu escrevia no meu Facebook e todo mundo falava, meu, seus textos são maravilhosos, seus textos não sei o quê. Mas eu postava e saía. Daí uma amiga falou, cria o Instagram. E eu criei. Só que eu nunca fui consumidora de rede social, né? De ficar ali. Então eu postava o texto e saía, mas foi crescendo, né? Eu cheguei assim, até 27 mil seguidores sem fazer direito, vamos dizer assim, né? Daí o ano passado eu falei, deixa eu fazer esse negócio direito, realmente. E daí orei, perguntei para Deus se era o que Ele tinha mesmo para minha vida, me lancei e vem crescendo também. E agora, como eu interajo, né? Aprendi, Sim. virei amiga de todo mundo que me segue, isso traz muito mais engajamento, transforma muito mais vidas, porque você oferta o cuidado ali, né? Eu sempre estou respondendo, indico profissionais de diferentes partes do país para essas pessoas, sempre com um olhar de pastoreio também e cuidado daquelas vidas, né? Isso é muito gostoso. Não, que legal, muito bom isso, porque o conteúdo que você oferece, né, além de ter uma qualidade bem esclarecedor, porque hoje, né, Cassi, eu vejo assim o que estão fazendo com as crianças, a mídia, de modo geral, assim, é uma crueldade terrível, né? É. O que estão tentando fazer com as crianças, e é sempre importante ter uma voz, não é, que mostre, que fale as consequências de tudo isso, porque as consequências elas existem, né? Como é que você vê hoje essa questão? Assim, a gente viu recentemente aqui a questão daquele filme, né, do Porchat, quer dizer, com cenas lamentáveis ali, com adolescentes, e as crianças elas estão consumindo tudo isso, né? E isso é apenas um de vários e vários exemplos, youtubers que ensinam esse tipo de coisa. Quer dizer, como é que você enxerga tudo isso, né? As consequências disso tudo na vida das crianças e dos adolescentes? Eu vejo diversas, né? Eu vejo diversos problemas e desafios com relação à educação de filhos nesse novo tempo, né? Então, um deles, que é o que você está citando, eu nem vou usar o nome filme, né? Eu não vou focar no entretenimento, porque eu quero que todo mundo que esteja aqui agora olhe exatamente para o que eu vou falar. Um grande desafio da educação de pais hoje são os discursos e as narrativas. Então, vamos lá. Você tem um filme, tem um roteiro de filme, tem um discurso, né, de alguém que pensou aquele roteiro, que escreveu e que decidiu passar uma mensagem por meio daquela arte. Filme, série, livro, postagens no Instagram, YouTubers que fazem o seu editorial. Então, vocês que seguem aqui tanto a mim quanto a igreja, existe um editorial por trás disso. Nós pensamos o conteúdo que nós vamos postar nessa rede social, muitas vezes debaixo de oração, inclusive, né? O que o senhor tem para falar essa semana? O que esses pais estão precisando? A gente vai lá e escreve, né? A gente deixa coisas prontas para serem postadas. Da mesma forma, tudo que é produzido em termos de entretenimento, filmes, séries, existe uma intenção de um discurso, de uma narrativa por trás daquela produção. E eu acho que a parentalidade distraída, pais distraídos vão perder de perceber esses discursos, essas narrativas. Então, tá ali sentado vendo o filme,
né? Esse, por exemplo, uma imagem que parecia de criança, um Uma coisa tema que tem inocente, a ver né? com escola, que parece inocente, papapá, só que põe lá o filme, tá lá no celular e não tá ouvindo essa narrativa, o discurso que traz por trás disso. Então, deixa na televisão, né? A televisão é a babá eletrônica desse tempo, né? Porque eles ficam quietinhos, porque hipnotiza, distrai. Então, usa, né, o aparelho eletrônico, televisão, tablet, celular, como uma babá, né? Então, acho que essa distração parental que impede de perceber, estar atento, é um grande problema. Então, dentro, né, no atendimento clínico e nos pedidos de ajuda pelo direct no meu Instagram e nas caixinhas de perguntas, eu vejo uma quebra, uma ruptura, uma cisão dos pais com os filhos nesse campo ideológico. Então, olha, meu filho diz que não acredita mais em Deus. Meu filho diz que isso tudo é baboseira. Quantos anos? 11 anos, 12 anos. Meu filho diz Exatamente. que não quer mais ir na igreja. Meu filho diz que não vê problema em algo que a família via problema. Então, a família vê um ponto de dor no discurso ideológico com relação a gênero, com relação à violência, com relação ao uso de entorpecentes, e de repente o filho começa a discursar sobre isso na pré-adolescência. E o pai olha e fala, mas de onde veio isso? Do que você está falando? Uma criança... O pai nunca pensou em conversar sobre isso com os filhos, e daí os filhos chegam com uma ideia pronta. Esse é o desafio de nós, pais, nesse tempo presente. Nossos filhos estão consumindo narrativas e discursos nas redes sociais que vão promover um rompimento com as suas ideias se você não prestar atenção. Então, esse é um grande desafio, né? Especificamente com relação ao filme, que inclusive eu postei também, eu acho que existe um posicionamento civil aí, né? De nós como cidadãos em primeiro lugar, em segundo, sim, como cristãos, né? Porque os cristãos, eles têm por premissa, né? A ideia cristã é de equilíbrio, é de proteção à integralidade do homem, corpo, alma e espírito. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus e entendemos que, né, aquela palavra ela nos leva a uma vida equilibrada em todas as esferas, eu desejo isso para mim e para o próximo. Quando eu vejo um filme como aquele, que viola o direito da criança, segundo as leis mundiais, né? Lei do direito à criança, o ECA e tudo mais, eu vou e me posiciono, né? Porque o cristão sempre foi posicionado na Idade Antiga, né? Na média e agora na moderna e contemporânea. O cristão é um sujeito antenado, né? No campo civil, ele está atento a tudo isso, né? Sempre foi palco de importantes revoluções, inclusive no direito da mulher e tudo isso. Então, a gente precisa estar antenado e se posicionar. Não, e é tão importante isso que você está falando, Cássio, porque, assim, aqui na Irlanda, para você ter uma ideia, né? Nas escolas, eles têm a semana LGBT, né? Onde nas paredes tem fotos espalhadas falando dessa ideologia. As professoras, elas ensinam as crianças ali o que cada cor representa, cada gênero, né? Então, assim, esse distanciamento que você fala dos pais em relação ao que os filhos estão consumindo, aí mora um perigo muito grande, não é? Porque os filhos precisam ir para a escola, como é que vão fazer? Não é? Mas na escola, a ideologia ela está presente. Nas redes sociais, a ideologia está presente, né? Em todos os lugares. Então, é fundamental isso, porque aí entra um outro fator, né, que você disse, que a gente já vê o resultado disso agora. Crianças que não crêem mais em Deus, não é? Aqui na Europa, vive uma apostasia total. Aqui os jovens
a sociedade, do modo geral, se distanciou de Deus, ninguém quer saber de Deus, não é? E os valores, eles estão aí sendo corrompidos, distorcidos, né? E é fundamental a presença do pai, acompanhar tudo isso. Então, o que você está falando é de extrema importância, porque o reflexo já tem hoje em dia, né? Já tem, e a gente precisa estar. Eu vou virar assim por causa da iluminação, vamos ver se melhora. Melhor, né? A gente precisa ver e agir. Então, por exemplo, a escola, ela fala dessas questões, né? E os pais não estavam falando, né? Os pais deixam de ter conversas importantes com os filhos. Então, eu sempre escuto assim, Cassi, o que que eu posso falar? Quando eu posso falar? Gente, nasceu na sua casa, é seu filho, você vai falar desde que nasceu sobre todas essas coisas. Então, já foi a época que a gente não conversava sobre essas coisas profundas. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa seguir lá, né, a igreja, o pastor, a pessoa que nos ensina sobre isso, que fala, né? Talvez fazer um curso, se eu nunca tive isso na vida, né? Eu aprendi muita coisa também depois da minha maternidade, porque eu entendi que era necessário para educar os meus filhos nesse tempo presente. Então, desde cedo, quando a gente vai ver um filme, ver algo, a gente vai mostrando, né? Então, a gente, às vezes, tem pessoas que têm um posicionamento da proibição. Eu não concordo com esse posicionamento, porque as crianças, elas vivem aqui, elas estão aqui. Então, às vezes, eu acho que levar a consciência do que nós estamos passando. Então, por exemplo, por que que nós somos contra a ideologia de gênero? Então, além dos princípios bíblicos ali que nós vemos em Romanos 1, 1 Coríntios 6 e tudo mais, falar sobre essa visão reducionista que a ideologia de gênero é. Nós passamos anos falando sobre a integralidade, sobre uma visão integral de ser humano, corpo, alma e espírito. Daí nós vamos adotar uma teoria, uma ideologia que ignora o corpo como não atuante numa questão de construção da identidade. A identidade, ela tem o viés exclusivo da alma e subjetivo. Então, é reducionista. Eu reduzo a um ponto só e eu ignoro os outros, né? Então, e nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Filho, eu acredito numa visão integral, corpo, alma e espírito. Qualquer ideia que reduza essa visão, para mim, para nós, ela é simplista, ela é reducionista, ela é tendenciosa. Por que que eu não posso ver a realidade tal como ela é? O corpo como de fato ele é, os hormônios como de fato eles atuam. Se eu ignorar isso, eu estou sendo simplista e reducionista. Então, esses filhos precisam estar preparados para num debate de sala de aula, saber falar isso, saber fazer essa pergunta. Ele pode não entrar num embate direto, mas ele pode perguntar lá para o professor e virar e falar: mas não é reducionista deixar de ver o corpo como ele é? Não é simplista demais dizer que não tem atuação da testosterona e tudo mais? Então, a gente precisa fazer os nossos filhos a terem boas perguntas na mente também, né? Então, esses dias, eu fiz lá uma série sobre o filme Encanto. E muita gente proibiu os filhos de verem, porque o nome era Encanto e porque tinha uma certa magia no filme. Só que esses pais perderam uma grande oportunidade, por exemplo, para falar sobre sincretismo religioso, que é quando eu fico misturando todas as religiões e simbologias e achar que está tudo bem, né? Então o povo perguntou: fala sobre o Red, que é outro filme que está passando lá na Disney Plus. Ainda não fiz análise desse, mas tem lá também. E eu aqui converso demais. Então, eu assisti ontem esse filme, né? E minha menina tem 6 aninhos. E daí, a hora que começou a passar o ritual lá, ela deu um pause, né? Ela fica sempre ponto, ela parou e falou: mãe, isso é na cultura chinesa. Na cultura chinesa, minha filha de 6 anos falou isso para mim. Eles cultuam os ancestrais, mas nós não.
Nós cultuamos só a Deus. Ele é o único Deus que morreu e ressuscitou. Por isso que nós cremos só em Deus Jesus, né, mãe? Ela foi me dando uma aula. Daí eu olhei, eu falei, eu vi o fruto do meu trabalho ontem com relação ao que é o cristianismo. Ela deu uma aula ali a partir de uma cena do próprio filme que eles estavam cultuando os ancestrais. Eu falei, isso mesmo, agora eu vou te mostrar por quê. Peguei lá Deuteronômio e mostrei para ela. Eu falei, olha, nós não cultuamos aos mortos, porque a Bíblia nos ensina a não cultuarmos aos mortos. Lucas também fala isso, né? Na parábola do rico e Lázaro. Olha, não tem como, né? Não tem essa passagem aí que a gente está vendo, né? E ela, essa parte eu nunca tinha falado, mas como na cena trazia, eu falei, olha, tá vendo? Então não tem como, olha o que a Bíblia diz. Então, isso vai, se a gente vai semeando e aproveitando todas essas oportunidades, eles vão frutificando, né, grudados, enxertados na videira, que é o que interessa. Um dia eu posso vir a faltar, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos, 19, né? A gente não tem controle disso tudo. Então, a cada dia que eu estou do lado desses filhos, eu preciso educá-los à luz da palavra e enxertando eles na palavra de Deus, né? Eu ensino e enxerto. A palavra diz isso. Permanece aqui, permanece aqui. Então, todos esses desafios, né, pastora? A ideologia, o sincretismo. Você tem, Você não além me dela de interrompeu, 6 eu não anos? paro de falar, viu, Não, pastor? não. Vai me... Não, mas tá ótimo. Além da sua filha de 6 anos, você tem outro filho? O Theo de 15 e o Tá. Theo adolescente, né? Tá É, naquela fase que todo são mundo tem medo. duas idades aí que os pais, né, enfrentam bastante desafios. E você falou algo que, assim, não tem uma idade certa para começar a falar de determinados assuntos. Quer dizer, você sempre tratou essa questão de sexual desde pequeno. É essa orientação que você passa para os pais? Essa orientação. A Bíblia fala que a gente tem que educar no caminho, andando, comendo, falando, fazendo. Isso já é um princípio, né? O que está dizendo ali? Gente, a gente educa todo dia, em qualquer horário, em qualquer contexto. É isso que diz lá. Às vezes o simples é que está ensinando. As pessoas entendem, eu tenho que educar enquanto meus filhos crescem no caminho. Não, está dizendo mais coisas esse versículo. Esse versículo está dizendo, olha, você tem que educar a toda hora. O tempo todo que você está fazendo as suas coisas, você tem que educar os seus filhos. Não está dizendo de algo tão subjetivo que é ao longo do desenvolvimento. Então, aproveite todas as oportunidades. Às vezes o seu filho, né, viu um gatinho, um cachorrinho, tá falando de macho, fêmea, é uma oportunidade. Tudo é Não, uma eu oportunidade. pergunto isso pelo seguinte, eu vejo hoje, assim, crianças, pré-adolescentes já com crise de gênero, não é? E eu acho que Mas tem. você observa bastante isso nos atendimentos, assim, adolescentes, eu sou homem, eu sou mulher, afinal de contas, o que eu sou? Porque viu na escola, viu através do YouTube, enfim. Isso eu vejo assim, está muito presente, né? E está faltando esse posicionamento, talvez, dos pais, essa instrução dos pais. Nós temos uma visão, como cristãos, nós temos uma visão diferente com relação ao mundo secular. Então, o mundo secular, ele aceita a orientação no campo médico, né, no campo ali da medicação, da pediatria, da vacina, ele aceita orientação alimentação, introdução alimentar, né? Essa parte do corpo, o mundo secular aceita. Quando você entra na parte da orientação sexual, o mundo tem dito assim: não, não, essa parte você não pode orientar, tem que ser neutro, livre, né? O açúcar você pode proibir por limite, bala, chiclete até 2 anos você pode, medicar você pode também, mas na área sexual você não pode, você tem que deixar livre. É isso que nós temos escutado. Então, eu tenho um entendimento profissional e pessoal de que isso é incoerente, de que isso é insano,
que toda criança ela tem o direito e precisa ser educada em todas as esferas da sua vida, né? E a responsabilidade disso é primeira da família e depois do Estado, como diz a nossa Constituição. Então, é primeiro familiar, porque o dom da vida, né, veio para mim, fui eu que gerei os meus filhos. E ninguém vai pagar a conta emocional e nem financeira e material dos meus filhos. Então, se é o meu corpo, as minhas regras, no meu corpo, com os meus cromossomos, foram gerados aqueles dois seres humanos. Então, eu também entendo que é minha responsabilidade. Então, eu pego essa ideia do meu corpo, minhas regras, para defender o aborto. Mas quando eu pego os meus cromossomos que geraram os meus filhos, essas mesmas pessoas querem dizer que esses filhos são do Estado. Então, não. São os meus cromossomos que estão lá, então são as minhas regras. Então, eu preciso ensinar esses filhos com base nesses princípios, porque o mundo é incoerente. Então, eu oferto, sim, orientação sexual a eles. Então, eu vou dizer dessa visão integral. Vocês nasceram com um corpo, com uma alma e com um espírito. E daí, desde pequenos, eles precisam ser orientados à luz disso. Adultos, eles podem escolher comer açúcar à vontade? Podem. Eles podem escolher uma orientação sexual diferente daquela que eu ensinei? Podem também. Porque adultos, eles vão responder pelas próprias decisões. Então, não significa que eles não vão poder tomar decisões, inclusive erradas. E nós oramos para que não tomem. Nós orientamos para que não tomem decisões erradas, que possam ter consciências físicas, emocionais e espirituais. Mas eles podem decidir adultos. Na infância, no decorrer do desenvolvimento, nós vamos ofertar orientação. E dentro da nossa visão, da nossa cosmovisão judaico-cristã, se o corpo nasceu com pênis, é homem, se a mulher nasceu com vulva, útero, é mulher. Então, nós vamos oferecer essa orientação integral, porque a Bíblia fala de uma ideia de equilíbrio, né, de equilíbrio e sustentabilidade. Se vocês puxarem, né, tem um documento na internet que chama Agenda 2030. Se vocês puxarem, né, isso daí, forem ler sobre os movimentos, as reuniões globais e tudo, existe um movimento, né, que vai induzir a ideologia de gênero para isso, para uma neutralidade nessa área, para que, inclusive, não se tenha tantos filhos, porque a gente está à beira de um colapso de sustentabilidade de alimento e tudo mais mundial, né? Então, a gente tem que orientar desde pequeno, sim, e falar desde bebezinhos, sim. Não, ótimo. E existe hoje em dia, e isso é global, né? Uma invasão do Estado na família, né? O Estado quer determinar o que o pai deve falar para os filhos, tal. Aqui na Escócia, aqui pertinho, crianças, é lei, isso foi divulgado até no Brasil, né? Crianças a partir de 4 anos de idade, se eles quiserem trocar de sexo, como diz, né, eles estão autorizados, sem autorização dos pais, né? 4 anos de idade, olha que coisa. Aqui na Irlanda também tem um projeto para que nas escolas existam banheiros unissex, né? Menino, menina, tudo junto. Então, isso está presente em todos os lugares do mundo, né? Essa ideologia invadindo, informando os valores judaico-cristão, como você disse, sendo totalmente deturpados, né? Se você fala algo, você é considerado extremista, fascista, homofóbico. Eu acompanho... Né? Pegaram essa palavra talismã, vou dizer assim, né? Então, eles pegam direito, liberdade e preconceito. São 3 palavras que a gente precisa falar em casa. Dessas 3 palavras. E precisa explicar que o mecanismo é isso. Então, eu falo para os meus filhos, ó, eles pegaram a palavra preconceito e colaram em cima de todo mundo que pensa diferente.
então vão dizer que vocês são preconceituosos. E tudo bem se disserem, vocês dão conta de suportar esse xingamento. Mas vocês não são preconceituosos. Isso é uma aderência, uma cola. Então pega a cola, cola no O papel lá rótulo, para né? eles. Botar um rótulo. Isso, eu peguei, escrevi lá preconceito e colei. Eles colaram essa palavra no cristão, mas não é verdadeiro, né? Porque a gente pensa diferente. Daí eles pegaram a palavra liberdade e direito, e, né, que eles são avançados em tudo isso. Mas não é isso. Então a gente vai mostrando para eles exatamente onde está a ferida, né? Onde está o lugar e prepara eles para tudo isso. E a gente fala, nós não somos preconceituosos, porque a gente permite que eles façam essas escolhas, a gente não vai bater, xingar, humilhar, a gente não chama eles, inclusive, de preconceituosos, a gente não faz nada disso, a gente respeita, mas nós pensamos diferentes. Como nós respeitamos, por exemplo, a mãe que dá bala e chiclete para o filho antes dos 2 anos, como a mamãe respeita os pais que liberam o uso de eletrônicos à vontade, cada um tem a sua decisão. Agora a gente trabalha com essa questão do equilíbrio, né? Eles vão passar por isso e Deus os fez nascer nesse tempo. Qual é o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos? O que eu preciso ensiná-los e prepará-los para esse tempo? Nós precisamos, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, de intrepidez, de ousadia, e não de temor, de covardia. Então, nós precisamos enxertar no coração dos nossos filhos esse espírito de ousadia e de intrepidez, porque eles nasceram nessa geração, para que eles falem, para que eles se posicionem, para que eles mostrem algumas coisas. Vão vencer tudo o tempo todo? Não, né? Não, a gente sabe que não, Jesus está voltando, mas é um desafio do nosso tempo presente, a gente não pode ser distraído. Então, acho que um primeiro e um segundo ponto, né? A distração dos pais, pais distraídos demais. Segundo ponto, ocupados demais, entendendo que o dinheiro é a maior necessidade no lar. Não que ele não seja importante, mas eu trabalho, sacrifico a minha família, sacrifico o tempo cronológico, não com esse papo de tempo de qualidade, mas eu sacrifício o tempo cronológico de brincar, de estar junto, de ouvir, de criar conexão, para que eles nos escutem, porque sem conexão e sem afeto, eles não vão ouvir os pais, eles vão amar mais os amigos do que os pais. Quem viu lá o filme Red é isso. A mãe só critica, não tem tempo, ela ama muito mais as amigas, que tem tempo. Então, se a gente não tiver tempo para brincar, se divertir, rir, né? Eu falo aqui de sexta-feira, pastor, eu falo que é a noite do fervo, né? Então, a gente compra coisa de porcaria para comer, faz bagunça, faz lanche, batata frita, faz tudo. E põe musicão, e brinca, e joga. Conexão. Porque se eu não tiver isso, meus filhos não vão me dar atenção. Eles não vão querer ouvir as minhas ideias. Né? Se eu não for legal, divertida, se eu não brincar e não tiver afeto. E muitos pais têm essa ingenuidade. Eles cobram o tempo todo, reclamam o tempo todo, só dá sermão o tempo todo. Se sermão mudasse mentalidades e o mundo, a gente não teria problema, né? Mas sermão não muda, né, pastor? Tá cheio de ovelhinha aí que cai no pecado a despeito de todo domingo você falar a mesma coisa. Porque conexão, vínculo, vivência que gera transformação. Relacionamento, né? Precisa criar realmente esse link, essa conexão. Você estava falando aí dessa realidade que hoje muitos pais enfrentam, né? Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E fora do Brasil, isso eu vejo assim, acaba se intensificando ainda mais, Cássio, porque geralmente quem sai do Brasil sai para ganhar dinheiro. Né? A maioria das pessoas que estão fora sai para ganhar dinheiro. Então chega aqui e fica cego, né? É só dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, dinheiro. Dá o celular pro filho lá e ó,
estou pensando no seu futuro, estou pensando em você, não é? E o filho, quer dizer, está lá consumindo tudo que é porcaria que está aí disponível hoje, e só Deus, porque a gente já vê a consequência disso no dia a dia, né? As famílias perdendo os valores. Então, pai, essa dica aí é fantástica. Gerar E ó, que eu dei conexões. bem a linha de raciocínio aqui, né, pastor? Quem assistiu, eu falo, anota que eu já fui dando a linha de raciocínio, né? E é isso, só que a gente não pode esquecer também a nossa história, né? A história mesmo de vida do brasileiro e do europeu. O europeu, ele tem muitos anos a mais que nós de escolarização, de ensino, de cultura. Isso traz uma carga, né? Quero usar um termo simples aqui, mas assim, tá lá no DNA impresso também isso, porque vai carregando. Então a gente fala de história de um povo que às vezes tem muito mais preparo para entender algumas coisas. E o brasileiro está correndo atrás de tudo isso hoje, né? O fato da internet, dessa globalização, trouxe para o Brasil muito mais conhecimento. A gente estuda muito mais coisa e tem acesso a muito mais. Mas a gente ainda está correndo atrás do prejuízo que a gente não teve. Então, a Europa ela é muito mais fria, né? Ela é muito mais cética, o sincretismo religioso a gente vê muito mais aí. Eles pegaram o cristianismo e colocaram num pacotinho das verdades relativas e subjetivas, né? Então, puseram o cristianismo num cativeiro cultural, que é o que a Nancy Pearcey fala naquele livro A Verdade Absoluta, né? E o brasileiro, por causa da falta de bagagem desses estudos, ele aceita muita coisa sem aprofundamento teórico, né? E quando os pais vão e soltam os filhos, né? Na Europa e nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente está falando de um histórico de países onde a autonomia vem muito antes do que no Brasil. Então, um jovem de 16 anos nos Estados Unidos, ele já é muito autônomo, né? Ele Exato. já tá. Então, os pais já soltam essas crianças com 10 anos. 10 anos eles já estão tudo largado na rua, indo e voltando de escola. Por isso que tem muito roubo de criança também nos Estados Unidos, porque eles são muito livres, soltos. Porque com 16 eles vão embora de casa, né? Eles não Aqui com vão morar mais 16 com esses anos, pais. se o adolescente quiser viver sozinho, o governo ajuda, Ele vai, entendeu? né? Agora, no Brasil não é isso. Então, cuidado com quem faz essa migração, porque o seu filho não foi preparado desde novinho para com 16 poder tomar todas essas decisões. E aí entra um perigo muito maior, né? Porque existe um despreparo e mais uma ausência de cultura e conhecimento. Aí é perigoso, bem perigoso. Ô, Cássio, outras coisas que você identifica assim que seria um grande desafio para os pais hoje, né? A gente já falou dessa questão ideologia de gênero, essa questão sexual, mas outros fatores que você vê também assim com preocupação, que você acha importante destacar. Vou citar então aqui. Então, a primeira coisa é essa parentalidade distraída. Essa parentalidade distraída que está tão ocupada com toda a demanda da vida moderna, a gente tem muita função, a gente é multitarefa. Então, esse é o pior problema, porque daí todo mundo é multitarefa e isso tem um impacto direto no tempo. Então, rouba o tempo cronológico de estar com os filhos. Então, rouba esse tempo, não tem tempo de se conectar, de conversar, de ouvir, de ficar junto, de ter uma escuta por um longo... Gente, são horas. Você vai ficar com seu filho 2 horas jogando um jogo, 2 horas com ele jogando. Por que eu falo de jogo? Porque o filme fica todo mundo mudo, calado, consumindo a ideia de alguém. Então, nem sempre eu acho positivo. Então eu vou ficar junto bastante com eles, vendo filme. Só ver filme, só consome a ideia dos outros, também não é legal. Você precisa ter um tempo ali para você promover as conversas. Rouba esse tempo cronológico, e eu acho esse um grande problema, um desafio. Todo mundo é multitarefa.
tá no celular, tá fazendo, tá nananana. Essa multitarefa rouba espaço mental para ser intencional, planejar o que eu vou fazer com os meus filhos, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer com eles, que conversas eu quero ter, né? Eu escrevi um livro que chama O Guia de Bênçãos e Virtudes. Na verdade, é um guia de virtudes. São 52 virtudes. Quase que eu dou um planejamento ali para o pai e para a mãe. Ó, pense em cada uma dessas virtudes e ao pensar, faça essas coisas, leia esses versículos e abençoe os seus filhos dessa maneira, porque os pais não param mais para pensar no que eles de fato precisam fazer. Então esse guia ensina isso, ó, eu já preciso falar sobre coragem, eu preciso falar sobre honestidade, eu preciso falar sobre escolha de amigos, está lá no guia, eu preciso falar sobre escolha da namorada e do namorado, eu preciso falar sobre escolha da profissão. Então, a gente precisa saber o que falar. Esse é outro desafio. Então, tá tão multitarefa que não para pensar. Todo comportamento disfuncional do filho, o filho gritou, o filho bateu, o filho fez caras e bocas, o filho não quer ir na igreja, o filho não quer estudar, a filha quer usar roupa pelada, o filho quer rebolar até o chão. Todo comportamento disfuncional vira um problema do qual o pai e a mãe não sabem mais resolver. Paralisa a paternidade e a maternidade desses pais. E não é paralisante, não é para paralisar. Eu preciso observar o comportamento dos meus filhos para atuar como um educador. Pais são chamados para educar. Essa é a função principal do pai e da mãe, né? O cuidado é uma educação física. Quando eu dou remédio, quando eu cuido da alimentação, quando eu faço essas coisas, isso nada mais do que educar fisicamente seus filhos. Então, a gente educa para o cuidado da saúde física, eu educo para a saúde mental, eu educo para a educação espiritual. Então, eu preciso olhar aquele comportamento e falar: o que eu estou deixando de ensinar? O que eu estou deixando de conversar? Como eu posso orientar meu filho com relação a essa área? Então, esse eu acho um grande problema, porque rouba o tempo e o planejamento dos pais na educação dos filhos, essa questão da multitarefa. Então, eu falei sobre discursos e narrativas, né, presentes nos entretenimentos, a parentalidade distraída, multitarefa, o roubo do tempo cronológico, e agora eu estou falando da falta de planejamento. Os pais acham que a gente, quando a mãe pare lá o filho ou adota, vem uma caixinha pronta, né, por osmose do céu e a gente absorve. Não é. Se você não dedicar tempo para pensar o que você precisa fazer, você não vai conseguir fazer. A gente vai fazer uma cozinhar, a gente vai olhar a receita, a gente vai aprender tudo na vida a gente aprendeu. A gente aprendeu a cozinhar, a gente aprendeu a limpar, né? Eu passei um tempo aí na Itália e tinha um monte de gente que ia da Itália para a Irlanda, viu, pastor? A grande maioria que eu conheci estava indo para Dublin. E daí eu me vi ali nas prateleiras do supermercado, eu não sabia o que era sabão, o que era amaciante, o que era desinfetante, o que era Vanish. Eu precisei parar um tempo para aprender. Senão eu ia lavar roupa com detergente e lavar louça com sabão líquido, né? E acontece, hein? Acontece. Muito, eu acho, né? Eu acho que deve acontecer muito pelo tamanho da minha dificuldade. Com certeza o povo deve usar amaciante, deve trocar tudo. Não, olha, A gente eu parar, vejo relato vamos aprender. de pessoas mais antigas que moram aqui na Irlanda, antes de ter internet, porque hoje tudo bem, você vai lá no mercado, você põe lá no Google, você descobre quando não tinha isso, não é? A dificuldade que eles tinham para identificar, e às vezes você faz uma coisa, compra algo achando que é para determinada coisa e não é, não é? Está totalmente equivocado, isso é sério o que você está falando. Então, olha só, uma coisa tão simples, a gente vai Não dedicar simples, tempo né? para olhar e planejar e saber como fazer. Por que com filho a gente não tem essa seriedade?
A gente quer que as coisas sejam tudo natural. E a gente espera que os filhos obedeçam de forma super natural, que tudo ocorra bem. Isso é uma infantilidade da nossa parte. É uma imaturidade nossa como pais. A gente quer que no campo paterno e materno tudo venha pronto e fácil. Só porque eles nasceram da nossa barriga, né? Mas isso está mais longe da verdade impossível. Então, eu preciso orar, eu preciso comprar um livro para ler. Então, eu vejo, por exemplo, essa questão do pensamento pós-moderno, um grande problema na mentalidade dos meus filhos. Então, eu comecei a ler muito sobre isso, estudar muito sobre isso, e comecei a comprar livros para os meus filhos, né? Eu indico alguns até. E eu comecei a falar, filho, vamos ler esse aqui juntos? Filho, vamos ler esse aqui? Filho, vamos buscar... Porque ele vai ser chamado a desafios que eu não fui, né? Eu falo muito sobre isso porque eu estou aqui na rede social e eu entendo que é o meu chamado orientar pais. Então, eu consumo demais, eu compro livro demais, eu leio demais, porque eu entendi que eu tenho uma função agora para com todo mundo que me segue. Porque uma época eu não queria nem falar, eu lia só para mim. Agora eu ensino, eu falo mais abertamente. Só que a minha preocupação também está com os meus filhos. Então eu preciso ensinar e falar disso o tempo todo para eles, né? Então, ontem lá ver a minha filhinha falando aquilo foi tão gratificante, né? Porque eu falei, nossa, ela entendeu perfeitamente. E eu lembro que, até fazendo um insight agora, eu lembro que ela estudou numa escola que tinha, né? Era uma escola católica, tinha os santos, tudo, mas tinha algumas imagens de budismo, acho, né? Tal, sei lá, eu não lembro o que que era. E ela passava na frente, ela perguntava, e ela tinha 4 anos. E ali eu falava sobre sincretismo religioso, sobre ídolos, sobre figuras que são sagradas em outras religiões. Explicava ali para ela, né? E ontem vendo, eu acho que tudo isso foi formando na cabecinha dela e ela pôde e compreendeu, né? Que bom. Ó, já já vou pedir para você dar a dica. Aí você falou de livro, dá uma dica de uns 3 livros aí, pelo menos, que os pais possam ler com os filhos, né? Possam estar ali ajudando, tendo esse momento que é importante. O pessoal perguntou aqui, eu vi que passou rapidinho, o nome do livro que você escreveu e como é que a pessoa pode adquirir, né? Se alguém tiver interessado, eu vi que passou aqui. Guia prático de bênçãos e virtudes, e o link está na minha bio ou no meu site www.mamãeeducadora.com.br. Que bom. Outra coisa, vamos falar um pouquinho de ansiedade, né, nas crianças. Como é que você pode instruir os pais a identificar? Porque não é algo muito simples, né? Identificar, às vezes, a ansiedade ou a depressão, eu vejo que é uma tarefa que requer uma certa atenção dos pais para identificar, né? A gente percebe sempre pelos sintomas, né? O adoecimento físico a gente vê pelos sintomas, né? Tosse, gripe, espirro, febre. O adoecimento mental, né? Eu vou usar o termo também emocional, a gente vai ver pelos sintomas. Toda mudança de comportamento, né? A gente precisa ficar atento com os filhos. Mudou o comportamento, comia pouco, começa a comer demais. Comia demais, começa a comer muito pouco. Dormia pouco, está dormindo demais. Dormia demais, está dormindo pouco. Então, a alteração do comportamento é um sinal, tá? Então, às vezes a pessoa acha, está comendo muito, é ansioso. Está comendo pouco, não é isso. Então, atentar para a alteração do comportamento. Comportamentos como roer unha, mexer perna, braço, viver inquieto, falta de ar. Ai, tô com uma falta de ar, uma nó na garganta, dor no estômago, eles têm bastante. Vai para a escola, tem dor de barriga, dor no estômago. Tudo isso são sintomas de ansiedade e depressão. E a criança, a grande maioria vai psicossomatizar.
que é trazer para o corpo a dor e a aflição que está sentindo. Então, alterou o comportamento, começou, né, ter comportamentos alterados dessa natureza, tá com ansiedade ou, né, depressão. A depressão, ela vai trazer. A ansiedade, ela traz muito mais uma inquietação. E a depressão traz muito mais uma baixa energia. Então, daí não quer comer, não quer brincar, ela fica triste, o choro, a hipersensibilidade. Gente, começou a ter manifestação física, vomitar, tem crianças que vomitam quando vão sair, já está na hora de você procurar um profissional. É fato. Começou de leve, né? Tá mais ou menos ansioso, deu uma alteradinha de comportamento, é hora de você parar. Você, pai e mãe, olha para sua rotina. Gente, não tem um caso, nunca eu não tive que mudar a rotina da casa. Todos os casos que têm essas questões presentes, a rotina da casa está disfuncional. Então, a criança, ela tem um impacto muito grande pela rotina da família. Rotina da família. Pode ter sido por uma mudança de país, mudança de casa, mudança de escola, pode ter sido por uma briga na escola, problema com os amigos, tem tudo isso. Mas a rotina, ela piora o quadro clínico. Então, aconteceu tudo isso. E o pai e a mãe continuam vivendo como se não tivesse acontecido nada, já é um problema. Então, se o seu filho passou por uma situação difícil, está passando por uma situação difícil, pare a sua rotina. Pare a sua rotina. Né? Quando eu conto isso, meu menino tem 15. Quando ele tinha 6, eu fui trabalhar nesse lugar, que eu trabalhava bastante, tinha um cargo de chefia, gerenciava lá a parte pedagógica dessas 15 escolas, né? Era muito ativo, era ótimo. Meu filho estudava de manhã numa escola, à tarde ele ia para um desses projetos, mas ele começou a ficar inseguro. Ele já era da natureza dele, né? Ele já tem um temperamento melancólico e fleumático. Daí começou a passar por situações nas duas escolas, né? Ruins. Daí começou a ficar inseguro, com medo. Eu não pensei duas vezes. Eu tinha um cargo alto e ganhava muito bem. Pedi demissão, né? Vou parar a minha vida, vou parar. Aproveitei, falei, depois eu engravido, vou exclusivo para o clínico, não sei o que eu vou fazer, Deus vai dar graça, mas minha primeira responsabilidade é cuidar disso, né? E parei, pedi demissão, falei, vamos cuidar de você, vamos focar nele, da onde está vindo essa insegurança, esse medo, né? Precisa cuidar. Então, a gente não quer pagar o preço. A gente não quer parar a vida, a gente não quer ter problema, a gente, né? E a gente precisa. Olhou o filho, para tudo. Vamos fazer as coisas menos agitadas, vamos fazer as coisas com mais tranquilidade, diminuir funções, sai de uma. Eu faço academia todo dia. Sai da academia. Tem gente que faz academia todo dia, mas não fica com o filho todo dia. Né? Eu tenho dia sagrado de eu sair com os meus amigos, né? De jogar meu futebol, de eu sair, mas não fica com os filhos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou algo aí, então vamos lá. Tem bastante gente acompanhando que de repente está enfrentando um problema desse com os filhos, né? O pai e a mãe notou lá um comportamento diferente, mudou. A criança mudou, o apetite, o sono, enfim, está tendo uma diferença lá, uma mudança no comportamento. Primeira atitude, então, é conversar. Não é? Quando é que você orienta assim, a buscar uma ajuda profissional? Porque primeiro o pai conversa, não é? Primeiro tenta entender ali. O primeiro passo é essa aproximação. Isso, então assim, ó, você vai evoluindo. Então, o pai começa a perceber que está esquisito o comportamento da criança, começou a alterar. Então, ou uma baixa, né, desse tônus psíquico de querer viver, fazer. Começou isso, começou agitação demais, tá na hora de você olhar isso e olhar para sua rotina e parar.
Diminua as coisas que você faz e começa a focar na criança. Parar, ter tempo com ela lá ou à noite ou de manhã, todo dia, para escutar, ouvir, brincar e ver como é que tá. O que está alterado ali, começar. Porque a criança, ela sempre um pedido de ajuda. Ela sempre quer orientação e recurso para poder lidar com um problema. Fato, é sempre isso. Ela precisa de orientação e recurso. E orientar é dar nome às coisas. Isso é uma caneta. Por isso que ela escreve de azul. Então, a criança ela tem a ausência desse conceito do que está acontecendo. Se é bullying, se é violência, o que ela tem que fazer, a dor, a angústia. Ela está perdida naquele sentimento. Então, ela não conceituou, ela não está entendendo e ela não tem recurso e não sabe como agir. Então, ela passa a comer demais, brigar demais, ser agressiva, irônica, ou ela quer dormir ou ela quer fugir, porque o recurso é disfuncional. Parou. Ajuda profissional. Psicossomatizou. Começou a ter dor de barriga, vômito, começou a ter uma alteração mais significativa, vai procurar ajuda. Seja para a criança ou para você. Muitos pais, principalmente na pandemia, vieram procurar ajuda, né? Vieram procurar e quando chegaram, eu falei, ó, primeiro eu vou orientar vocês. E fiz orientação com os pais. 6 sessões, 4 sessões, mudou o problema em casa, eu não precisei nem atender a criança. Então, às vezes, a orientação é para o pai e para a mãe. Como eu lido com isso? Às vezes, os pais, eles veem, ai, meu filho tá com um problema, meu filho tá com ansiedade, eu quero levar para terapia. Difícil eu ouvir o pai e a mãe falar, meus filhos estão enfrentando um problema de depressão e ansiedade e primeiro eu preciso entender o que eu posso mudar e melhorar na minha casa, né? Então, isso também precisa vir como um desejo, uma necessidade dos pais também. E a partir de qual idade você acha que os pais devem começar a prestar atenção nesse comportamento assim? Porque acho que não tem uma regra, né? Às vezes a criança é nova e ela já apresenta esse tipo de... Com 2 anos, ela já começa a ter um comportamento social muito mais ativo, né? Ela já rompe essa questão quase simbiótica com a mãe, né? Ela é grudada ali no cuidador principal. Com 1 ano começa a andar, a correr, 2 anos, pronto. Eu sou eu sozinha no mundo, eu mando em mim. Daí ela já começa a ter esses comportamentos mais ansiosos ou de, né, retração no mundo. Ou ela está vendo que o mundo é maior do que ela, ou ela está vendo que ela é maior que o mundo. Então, o pai já tem que ficar atento e olhar essas alterações de comportamento. Nossa grande ferramenta é a observação. Eu tenho que observar, olhar, ver se está saudável, ver se está equilibrado. Lembra, nós somos cristãos. Nosso campo de visão, nossa cosmovisão é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Aquele versículo de Paulo. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Nossa visão é o equilíbrio, gente. Cristo nos chamou para equilíbrio. Eu me amo e amo o próximo. Eu cuido de mim e cuido do próximo. A nossa visão cristã é eu e o mundo, eu e o mundo, eu e o mundo. Tá disfuncional no eu ou na relação com o mundo, a Bíblia nos chama para estarmos atentos, né? Por isso que a gente fala do uns aos outros, do cuidado para uns aos outros, cuidado com o nosso corpo. Então, como pais cristãos e dentro dessa cosmovisão cristã, eu preciso o tempo todo estar de olho nos meus filhos. Como eles têm cuidado de si mesmo, visto a si mesmos, como que a minha criança se vê, se enxerga e como ela vê o mundo e atua no mundo. É lindo isso, não é, pastor? Que coisa maravilhosa, né? Como Cristo veio mesmo para revolucionar a humanidade. Ele veio nos dar padrões assim completos e equilibrados, né? A filosofia falava de si mesma só, Cristo vem e fala, e esse eu no mundo, né? Então a gente precisa olhar, e olha como é bonito falar isso. Olha como isso é tão verdadeiro que a gente deixa de se preocupar com os ataques que a gente recebe.
Qualquer pessoa que ouvir isso que eu estou falando, dificilmente vai discordar. Por que que nós temos tanta dificuldade de evangelizar e de pregar a Cristo? Porque talvez nós temos dedicado pouco tempo na leitura da palavra e pouco nós temos buscado revelação do Espírito Santo para nosso tempo. A palavra de Deus, ela é atual, ela é viva, ela é verdadeira, ela atravessa os tempos, ela tem resposta para todo o tempo que nós vivemos. Nós precisamos buscar revelação do Espírito Santo para nós nos dias de hoje, por uma leitura diligente da palavra. Eu tenho que ler todo dia a palavra. Senhor, fala comigo, me revela o que eu preciso ensinar aos meus filhos. Então, a ansiedade e a depressão mora nesse lugar do desequilíbrio do meu eu com o mundo. O mundo está tão veloz, está tão multitarefa, está tão cheio de demanda que o meu eu entra em desequilíbrio. Então, o que que a Bíblia nos ensina? Posso todas as coisas. Eu posso usar o celular, a televisão, trabalhar 24 horas, ficar milionário. Posso. Me convém? Vai ser saudável, né? Vai ser saudável para a família, é saudável. Não, mas financeiramente... Mas você falou algo aí que é tremendo, né? A Bíblia é um livro de equilíbrio. Ela nos ensina a ter equilíbrio. Não adianta nada. Tem o pastor Josué Gonçalves, que eu gosto muito, né? Você deve conhecer. Ele fala algo que é fantástico, né? Ele fala: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, né? Isso é uma verdade. Não adianta nada você ser bem-sucedido. Você falou algo, né? Você abriu mão no momento da sua vida, né? Porque você identificou algo e falou: eu preciso estar mais perto dos meus filhos, preciso estar acompanhando isso. Se você talvez lá atrás não tivesse tomado essa atitude, hoje ele poderia, né? Estar desenvolvendo algum tipo de família, problema. Às vezes, o caos, toda vez que nós abrimos mão de algo por princípios, o Senhor não nos deixará andar para trás. Eu exonerei do Estado quando eu tive que mudar para São Paulo. Entendi que não queria dar aula em São Paulo, porque eu ia pegar uma classificação baixa, eu ia ter que me deslocar muito, porque o meu marido estava sendo transferido. Muitos me chamaram de louca. Como que você vai exonerar de um cargo público? Eu falei: porque Deus não nos deixa andar para trás. Nunca exonerei desse cargo, daquele salário, sempre ganhei mais, sempre. Impressionante. A matemática de Deus não é a matemática dos homens. Quanto mais filhos nós temos, mais rico a gente se torna, inclusive. Né? Por quê? Porque a matemática de Deus é outra. E querer usar a matemática do mundo numa visão cristã não vai dar certo. Então, todas as vezes que você abrir mão de alguma coisa por um princípio, por algo que é valioso no reino, o Senhor vai te fazer prosperar infinitamente mais. Porque Deus não nos faz andar para trás. É de glória em glória, né? É de avanço em avanço. O Senhor nos chama para andar para frente, nunca para trás. Glória a Deus, que lindo isso que você está falando, né? Aí você abriu mão de um cargo que muita gente busca, não é? Faz de tudo para conseguir ali e abrir mão dessa estabilidade, dessa carreira, mas você tem algo maior dentro de você, que é a sua família, são seus princípios e valores, é Deus, não é? E quando a gente toma uma decisão movida, não é, pelo Senhor nessa direção, Deus nunca vai deixar faltar nada. Né? A gente já está indo para o fim aqui, eu não sei nem, deixa eu ver, a gente já está 1 hora falando aqui, né? Mais alguns minutinhos só, está muito bom esse papo, quero mais uma vez te agradecer. E você falou algo aqui, minutos atrás, sobre temperamentos, né, fleumático. A gente podia fazer uma live depois só falando de temperamentos, que sim, bem interessante isso, né? Mas antes de você dar a dica dos livros aí, que eu falei para você deixar para todo mundo que está acompanhando, algo mais que você gostaria de acrescentar, assim, que você acha relevante, não é? No caso de, poxa, isso aqui é bacana, os pais estarem atentos, né? Ou isso é um desafio muito grande, que
para a gente fechar essa conversa? Eu acho que, por último, eu quero falar do nosso tempo com Deus e dos devocionais, né? Parece que é um desafio no meio cristão ter devoção. O que é devocional? Devocional vem da palavra devoção, né? Então, olha só como é o simples, de novo, falando com a gente. E, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade porque ela entende devocional, que é um tempo de devoção, como um culto litúrgico dentro de casa e deixa de fazer porque ela acha que não consegue, porque as crianças não prestam atenção. Então, acho que uma das coisas mais importantes é viver o reino de uma maneira muito natural. Você acorda, fale com Deus em voz alta para que seus filhos vejam você falando com Deus o tempo todo. Agradeça. Ai, que bom Deus preparou essa vaga. Ai, que bom Deus preparou isso. Ai, que bom a gente está aqui comendo isso. Fale com Jesus o tempo todo na frente dos seus filhos. Que Deus seja uma presença verdadeira, real. Ele está no meio de nós, mesmo que a gente não o veja. E daí que a oração, orar precisa ser algo feito 24 horas, né? Faça em excesso. Porque orar é conversar com Deus. Então, aqui a gente acorda, a gente já fala, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, obrigada, tô acordada. Já orou e já falou. Desceu, né? Ou vai tomar seu café, ore de novo. Senhor, obrigado por esse café da manhã, tá maravilhoso, abençoe em nome de Jesus, amém. Vai sair de casa, ore outra vez. Senhor, obrigado por esse dia, abençoa o nosso trabalho, que a gente for fazer, abençoa as crianças na escola, abençoa eu no trabalho, cuida, leva a gente no trânsito sem problema nenhum, amém, amém. Deixou os filhos na escola, bota a mão na cabeça deles e fala, abençoa essas mentes, para que sejam inteligentes, sabe, com discernimento, orou de novo. Chegou em casa para pegar seus filhos, ore, ai, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou deles. Ore, 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 ore. Os filhos têm sido privados de se relacionar com Deus porque os pais não oram. Marido não ora com a mulher, mulher não ora com o marido, vocês não sabem orar. Muita gente não sabe orar. E daí os filhos não vivem a espiritualidade. Eles têm experiências de prazer, de entretenimento, de diversão. Tem uma experiência de ir na sorveteria, experiência de ir no restaurante, experiência de ir no parque, experiência de ir no shopping, experiência de comprar roupa, experiência de tudo quanto é coisa mundana, material, que se você bater suas botas hoje, vai tudo ficar e não vai nem pro seu caixão. Mas os seus filhos não têm tido experiência de falar com Deus 24 horas. Seus filhos não têm visto Deus na sua cama, nas suas coisas, nas suas flores, nas suas plantas, na comida. Então, isso para mim é o principal, que é ter uma vida plena e equilibrada. Ponha Deus no centro de tudo. Ore o tempo todo. Ore o tempo todo. Não vai ter ansiedade que resista a isso. Não vai ter depressão que dê conta disso dentro da sua casa. Não vai ter problema financeiro maior dentro da sua casa. Não vai ter problema no seu casamento. Não vai ter problema na educação dos seus filhos. Porque onde o Espírito Santo de Deus habita, trevas, vai embora. Vai embora. Né? Se você ler um pouquinho sobre manifestação de demônios na Bíblia, você vai ver que onde Jesus chegava, eles falavam, ó, tchau, fui, tô indo. Né? Se você falar com Jesus o tempo todo, o ambiente da sua casa vai ser insuportável para o inferno. Torne o ambiente da sua casa insuportável para o inferno e para os demônios. Encha de louvor, deixa ligado, torne sua casa insuportável para o inferno. Tempo, né? Eu já ia pôr aqui, né? O problema é isso, os pais tornam o ambiente suportável para o inferno. E daí ele gosta de ficar aí, né? Torne o ambiente da sua casa insuportável. Não vai ter desafio nesse século que você não dê conta. Criar um ambiente saudável, né? Uma ambiência onde o Espírito Santo habita realmente. Isso gera cura, né? Gera cura para a alma, gera cura para as emoções. Isso resolve muita coisa, não é verdade? Isso que você
está falando. Eu vi que alguém colocou aqui se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva aqui Depois no eu Insta da tento igreja. baixar e pôr lá no meu também, que eu nunca consigo, pastor. Depois, se o pessoal acompanha a gente aqui, né? Segue a gente aí no Insta, acompanha também o Insta aí da casa, porque tem muita informação bacana lá, gente. Olha, vai te ajudar demais, 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 tá bom? Vamos lá dar a Amém. dica dos livros aí. Você tem Livros, eu não fácil estou aí? com todos aqui, porque eu tenho vários prateleira aqui, mas esse é um bacana, ó. O Cristão e as questões éticas da atualidade, tá? Da editora Vida Nova, ele fala sobre várias coisas: racismo, jogo de azar, adultério, fornicação, divórcio, aborto, homossexualidade, suicídio, infanticídio e eutanásia, engenharia genética, reprodução, alcoolismo, droga, desobediência civil. Esse é um livro joia. Depois eu Ó, comprei depois, só para o para pessoal o que está meu... acompanhando, eu vou escrever o nome dos livros, tá? Depois Ah, isso, se alguém lá quiser na live escrever. eu anoto lá. O Cristão e as questões éticas da atualidade. Depois tem dois que eu comprei agora, não está aqui, deve estar lá embaixo, que são muito bons. Um está aqui, que é o Desconecte-se e Desconforme-se. São dois livros muito joias, muito joia. Esse aqui é um, ó. Desconecte-se. Esse é o Desconforme-se, mas eu comprei esse e o Desconecte, do Richard Guerra. Essa é da Thomas Nelson, a editora. E tem um outro que depois eu posto lá nos stories, pastor, e te mando para você anotar, que é também da Thomas Nelson, que fala sobre as mentiras que contam sobre fé e ciência. São dois livros que eu comprei para ler com o meu filho, que tem 15, que entrou no primeiro colegial. A gente precisa munir eles de informação para eles saberem lidar com o que vem por aí, né? Então, esses dois livros são muito bons. Um alerta para o jovem do século XXI, tá bom? E o Desconecte também. São os que eu estou lendo no momento, né? Acho que já dá uma ajuda aí. Não, muito bom, que legal. Um abraço aqui para o Roberto Navarro, que eu vi que ele entrou aqui. Deus abençoe, Roberto. Um abração para você. Cássio, olha, foi um prazer esse tempo contigo aqui. Foi uma aula realmente, foi bênção demais, né? Você, com toda a sua expertise aí, com toda a sua experiência, tem um papel fundamental, né? Continue com esse trabalho, que Deus continue aí te capacitando, te orientando, né? Para continuar esse trabalho que tem ajudado muita gente, viu? Para a gente poder finalizar, você falou dessa questão de oração, né? Dos pais terem esse momento com os filhos, tal. Queria pedir para a gente estar encerrando, você fazer uma oração por todo Com mundo que está certeza. acompanhando, não pode ser? Abençoar todos os Amém. pais, as crianças, né? Eu vi gente que colocou aí, você citou também, criança roendo unha, tem muita criança que se machuca, né? Vai se mutilando, tal. Então, a gente vai orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua filha, sobre o seu filho, sobre a sua família, tá bom? Amém. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o dono dos tempos. Salmo 139 diz que o Senhor nos viu substância informe no ventre da nossa mãe e escreveu os nossos dias. Te agradecemos porque o Senhor nos fez nascer nesse tempo. Te louvamos porque o Senhor nos tornou pais nesse tempo também. E pedimos que toda mentira do inferno, de que a gente não dá conta, de que a gente está despreparado, que a gente não sabe das coisas, que deixa a nossa mente agora. Que haja dentro de cada pai, de cada mãe, uma força e um desejo sobrenatural de lutar pela família, de educar e ensinar os filhos para esse tempo presente, para que esses filhos sejam de fato preparados para o que eles vão enfrentar, para que eles sejam luz no meio das trevas, para que eles possam de fato levar a tua palavra aos quatro cantos do mundo, Pai.
Pai. Prepara os nossos filhos, enche os nossos filhos da tua presença, para que eles sejam cheios de ousadia, intrepidez, coragem, sabedoria, discernimento, inteligência para esse tempo, Pai. Que tudo que se levanta contra a nossa casa caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. E a tua atmosfera esteja no nosso lar. Nos ajuda a nos posicionarmos de tal maneira que a nossa casa seja um ambiente insuportável para o inferno. Que todos os demônios batam em retirada. Que a tua presença seja a luz dentro da nossa casa, Pai. E que essa luz resplandeça na vizinhança, no bairro, em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Deus Deus abençoe, abençoe. pastor. Obrigado de coração, viu? Olha, agradeço mesmo por tudo que você deixou aqui para nós, tá bom? Amém. Gente, um abraço para todo mundo, uma ótima semana. Acredite na sua família, invista nos seus filhos e você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, a live vai ficar gravada no nosso Insta aqui. Um beijo para todos. Fique na paz.